Bom dia, meninas. Hoje nosso aprendizado vai ser um vestidinho, tá? De tecido plano, tá? Não é o tecido sem elastano, tá bom? Um vestido básico, escolhi um vestido básico, né? Porque como, né, o nosso aprendizado já tá um pouquinho, né, mais acentuado que, né, de blusa passou para vestido, então eu escolhi um vestidinho básico. Com forro, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um vestido de alcinha, tá? Alcinha fininha, com esse decote V, tá? Com pence na lateral, pence invisível no decote na cava, tá? E com esse jabô, um leve jabô na barra e forrado, tá? Com forro, tá bom? Então, a nossa peça, nosso aprendizado de hoje vai ser a modelagem desse vestidinho, tá bom, gente? Então, meninas, vamos lá. Diferente da aula dos outros dias, que eu ensinei pra vocês a copiarem o molde do quadril pra cima, porque era blusa, não havia necessidade de copiar até na barra. Hoje tem necessidade de copiar até na barra, porque ele é um vestido, né? Então, o meu molde aqui já está copiado, né? A base do tecido plano, ele já está copiado para adiantar o processo do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Esse é um decote V, decote do vestido é um decote V. Aqui acima da direção do busto, que é mais ou menos o raio de 5 centímetros, 5 centímetros e meio, por aí. Então, eu vou desenhar o meu decote, tá? Observa aqui a direção dessa curva francesa, tá? Eu tô usando essa parte aqui, ó, para estar fazendo esse decote, tá bom? E aqui eu vou estar fazendo a cava. Uns 2 centímetros acima, tá, gente? Aqui existe a linha debaixo do braço. Uns 2 centímetros acima, eu tô desenhando a minha cava da frente, tá? Depois eu vou ensinar direitinho pra vocês por quê. Aqui em cima é sempre bom fazer isso aqui, ó. 1,5 centímetros de quininha aqui é onde vai colocar a alça pra ela caber. Na hora que tirar a costura de 1 centímetro de um lado, do outro, ela ter espaço suficiente pra encaixar a alcinha, tá? Então, ele é um vestidinho, para ele não ficar grudado no corpo, nós vamos colocar aqui 1 centímetro de folga, tá? Ele não é um vestido tubinho, mas também não é um vestido largo. Então, é um vestido que acompanha o corpo. Eu chamo esse tipo de modelagem de... Eu sempre digo que ele acompanha o corpo, tá? Então, nós vamos acrescentar aqui 1 centímetro na lateral para dar uma leve folga, tá bom? Leve folga. Desenhei o decote da frente e a cava da frente. Agora eu vou desenhar o decote e a cava das costas. 2,5 centímetros abaixo, eu vou desenhar a minha linha das costas. 2,5 centímetros abaixo aqui na cava. Vou desenhar a minha linha. Dois centímetros e meio. Dois centímetros e meio aqui abaixo, eu estou desenhando a minha linha da cava das costas, tá? Então, agora eu vou desenhar o decote das costas. Normalmente, ele é mais baixo do que o decote da frente. Por exemplo, aqui eu coloquei o decote da frente, aqui eu coloquei o finalzinho da alça da frente. 2,5 centímetros abaixo, eu desenhei a cava. E vou desenhar aqui a parte das costas. Eu vou fazer o mesmo desenho aqui na frente, para colocar a alcinha também, tá? Que é aquela alcinha com regulagem. Depois eu mostro pra vocês aqui.
alcinha com regulagem, tá? Ela vai nas costas e na frente. Porém, o decote da frente, ele é mais V, mais em V, e o das costas é um pouco mais arredondado, tá bom? Aqui na barra, a minha modelagem, a minha base, ela vai quase no joelho. E o comprimento que eu gosto de fazer em vestidinhos é 4 centímetros acima. Então, eu vou fazer um novo traço, que é o comprimento do meu vestido. Vou fazer um novo traço, 4 centímetros acima, tá? Aí ele existe, essa parte que saiu, ele existe um jabô de, deixa eu ver mais aqui, mais ou menos uns 15 centímetros, 16 centímetros. Então, eu vou riscar aqui 17 centímetros, porque a parte de baixo ele já vem acompanhado de um tecido suficiente para fazer a bainha. Então, vou colocar aqui 17 centímetros, porque como o jabô, ele é um banho de lenço, ele vai diminuir apenas 1 centímetro de comprimento, tá? Então, pro jabô ficar com 16, risquei ele com 17. Isso aqui vai ser uma emenda e toda emenda no meio do molde, tá? Observa. Toda emenda, ele tem que acrescentar costura, tá? Porque a costura vai emendar, então vai perder aquele tecido. Então, a gente tem que aumentar aquele tecido que vai perder, tá? Então, aqui onde eu botei a setinha, ele vai ser necessário aumentar 1 centímetro, tanto do jabô pra cima, quanto da parte de cima pra baixo, tá? Aqui a costura vai perder. Aqui no decote, nós vamos formar aquela pence invisível, aquela pence que ela vai ser invisível. Então, vamos riscar aqui 1 centímetro, vou colocar aqui no decote 1 centímetro, 2. Na cava também, vamos colocar aqui a cava com 1 centímetro, 2, tá? De pence. E na lateral, nós vamos colocar, na lateral é sempre o centro do busto, essa bolinha aqui é o centro do busto. E eu sempre esquadrejo eu vou assim bem no olhômetro, mas eu já estou um pouco mais acostumada, tá? Então, eu sempre esquadrejo eu coloco a linha no esquadro, jogando do centro do busto, tá? Esquadrejo aqui do centro do busto, de cima pra baixo. Coloco aqui, descendo pra baixo, 2,5 centímetros. Porque a pence também, ela tem uma região que ela fica legal. Às vezes, tem tipo de modelagem, às vezes a gente coloca a pence aqui em cima, na parte de cima do busto, e ela tem necessidade de mudar depois, de descer, entendeu? Porque a posição que a gente coloca, às vezes ela não fica legal. Mas essa posição aqui, do centro pra baixo do busto, ela fica boa, tá? Então, como o nosso vestido ele é básico, aqui eu já tracei o nosso vestido, tá? Só lembrando que eu estou recortando meu molde para facilitar aqui, para ensinar para vocês. Mas vocês não recortam, para se vocês errarem, vocês saber onde vocês erraram, tá? Na hora de salvar o molde. Então, assim, me perdi aqui onde eu estava falando. Recebi uma ligação e me atrapalhou, mas vamos lá. Não corte o molde de vocês. Eu estou um pouco mais acostumada e eu estou somente ensinando. Então, para vocês não perderem se vocês errarem, não perder onde está o problema, vocês não recortam. Vocês têm que dar um jeito de tirar ele daqui. Eu já havia explicado no primeiro dia, eu acho, eu expliquei que existe uma ferramentinha que é eu não sei como é que ela chama, eu não tenho ela aqui. Ele é um cabinho, existe um cabinho com uma rodinha na frente que ela roda. Esqueci como é que ela chama. Aí você passa em cima da linha, ela faz a marcação toda embaixo do cérebro, facilita muito o trabalho, tá? Então, sem necessidade de cortar as laterais conforme eu tô cortando. Como eu não tenho essa ferramenta, eu tô cortando tudo, tá? Mas você vai riscar e ele vai aparecer aqui embaixo. A marcação você vai lá e risca embaixo. Então, sem necessidade de cortar, tá? Pra vocês não perderem a modelagem, onde está o erro de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos recortar aqui. E essa parte de baixo é o nosso jabô, tá? Então, nós vamos preparar ela depois.
Esse aqui é o primeiro rascunho. Então, nós vamos preparar ela depois. Vamos reservar e vamos preparar ela depois, tá? Aqui nesse molde de vestido, eu esqueci de explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu explicar aqui agora. Na hora de fazer o rascunho da parte das costas, normalmente eu gosto de fazer as costas partidas. Aqui eu entro aqui com 1,5 centímetro mais ou menos, na lateral no meio das costas, e fazer essa costa partida. Por quê? Ela veste muito melhor, sabe? Então aqui, é como se eu estivesse tirando a pence aqui. Então eu faço isso aqui. Que é o meio das costas da gente é bem mais profundo. Então, para eliminar aquela sobra de tecido, eu faço isso aqui para trabalhar com molde partido. E com isso, na parte de baixo, eu faço isso aqui, ó. Normalmente, eu desço ele aqui, ó, 1 centímetro, eu fecho, porque tem a modelagem, às vezes ela tende aqui a parte do bumbum, e ele levanta a modelagem aqui, às vezes embaixo fica empinando. Não sei se vocês já observaram modelagem dessa maneira. Então, para evitar essa partezinha levantada embaixo no bumbum, eu faço isso aqui, ó. Eu dou uma fechadinha embaixo, ele evita, ele ajuda bastante em relação a isso. Ele não acontece muito de levantar, tá? Agora, nós vamos... e também vou ensinar pra vocês aqui a fazer uma compensação na hora que eu for salvar o molde das costas, tá? E nós vamos salvar o molde das costas agora. Porque como eu já havia explicado pra vocês ontem em relação na hora que eu tava fazendo o molde da blusa, o molde das costas ele é mais simples do que o molde da blusa, porque ele não tem muito fechamento de pence. Tem pouco fechamento de pence. Dependendo, quando é o decote alto, eu fecho uma pence no decote. Nesse caso aqui, eu só fecho essa pence da cintura, porque ele é vestido diferente da blusa de ontem, que a blusa eu fecho uma pence no decote, não fecho cintura, porque o molde só vem até nessa parte aqui, então não fecho cintura. Esse molde, como ele inteiro passa pra baixo, eu fecho cintura, e como ele é um molde aberto aqui nas costas, não é no pescoço, porque na região do pescoço que tem necessidade de você fechar aquela pencezinha que eu fechei na aula anterior, tá? Então, esse aqui eu fecho mais embaixo, tá? Deixa eu copiar as costas aqui. Só lembrando, gente, que para vocês acompanharem todos os detalhes da modelagem, vai ser legal vocês acompanharem todos os vídeos, tá? Porque em um vídeo eu vou falar uma coisa, em outro vídeo eu vou falar uma outra coisa, tá? E que tudo é importante, tá? No aprendizado de vocês, tudo é importante. Estou me segurando uns 30 com essa ferramenta, tá? Porque essa outra que eu expliquei pra vocês, que é ela da rodinha cheia de pontinha, eu já tenho ela aqui. Eu vou até comprar um dia que eu for lá no centro, lá no Barro Preto. Aqui eu tô redesenhando o meu decote das costas, tá? Que agora já é a modelagem. Não vai ser a modelagem oficial porque eu esqueci de deixar o espaço pra costura. Deixa eu mudar ele. Não, depois só vou dessa maneira mesmo. Aí eu ensino pra vocês aqui. Aqui nós vamos tirar a costura da cintura, a pence invisível da cintura, a pence da cintura, que nós vamos trabalhar com uma costa partida, e tirei embaixo na barra. E aqui na barra, toda barra de vestido que passa, saia vestido, que passa abaixo do bumbum, acontece o seguinte, o bumbum tem o seu volume. E com isso, quando aumenta aqui o volume do bumbum, ele perde comprimento na peça, tá? Na direção do bumbum ele perde comprimento.
Então, assim, depende do tecido, isso aí vocês vão, né, com o tempo, vocês vão ter experiência e vai dependendo do tecido, eu aumento 1,5 cm, dependendo do tecido, eu aumento 1 centímetro, tá? Então, o que acontece? No rumo do bumbum, eu desço aqui, ó. Tô descendo aqui, ó, 1,5 cm, tá? Pra eu compensar essa perca que o bumbum faz, tá? Então aqui, deixa eu salvar meu molde já com a folga do bumbum, porque é compensação do bumbum. Com a cintura, tirei aqui, ó, a partezinha que inclina no bumbum, tirei a partezinha que inclina no bumbum, tirei a cintura e ele, e compensei aqui nas costas, na parte de baixo, a parte de compensação do bumbum, tá? Então, o meu molde, ele já está, meu molde das costas já está praticamente pronto. Porém, aqui só falta aumentar a costura aqui, aumentar a costura embaixo, porque eu vou ter que reservar ele e depois passar ele a limpo, tá? Novamente. Agora, nós vamos trabalhar com a parte da frente. Lembra de ontem que eu ensinei pra vocês sobre a pence invisível, né? Aqui, ó, estou dando um pique aqui, tá? Tô enfatizando isso aqui porque essa parte ela é bastante importante, viu? De fechamento de pence, porque a gente elimina tecidos, excesso de tecido na modelagem, e é aí que a gente consegue ter uma qualidade muito melhor na modelagem. A partir do momento que você, né, elimina os excessos de tecido e tem aquela interpretação do modelo bem feita, né? Então, a partir daí nós conseguimos ter uma modelagem de qualidade, tá? Então, aqui, ó, dei esse pique da pence, tá? Pode ser tanto em cima quanto embaixo, tá? E agora, na pence do decote, nós vamos dobrar, porque eu marquei aqui, ó, 1,2 no decote, 1,2 na cava, e nós vamos dobrar isso aqui, eliminando essa parte, tá? Do molde. Só lembrando que eu vou dobrar aqui na parte de cima, eu dobrei 0,6 e 0,6, entendeu? E o total foi 1,2. Então, ele tá eliminando 1,2, tá? Nós vamos dobrar em cima, morrendo no final do corte, tá? No final do corte. Que aí a gente consegue fazer isso aqui bem. Na cava, a mesma coisa. Aqui, ó. Dobrei o decote. Aqui. Eliminei a sobrinha de tecido, porque com o volume do bumbum, do bumbum não, desculpa, do busto, olha aqui, com o volume do busto, é outra coisa, deixa eu explicar aqui pra vocês, às vezes vocês vão conseguir entender melhor. Essa parte também vai ser eliminada, porque aqui ele ficou uma pence, eu já ia eliminar 2,5 cm, porque eu subi aqui em cima na cava, pra tirar aqui, pra ele formar o volume do busto, tá? E quando eu fechei aqui no decote e fechei aqui na cava, a modelagem andou, essa abertura ela aumentou, e como ela aumentou, a gente vai costurar, ela vai voltar pro lugar, ela vai voltar aqui, ela vai voltar muito, morrendo aqui na lateral do busto. Então, com isso, olha aqui pra vocês verem, é onde nós ganhamos o tecido suficiente pro volume do busto. Olha pra vocês verem. É onde nós ganhamos, tá vendo? Que deu um ovo aqui, é o volume do busto que nós ganhamos. Entendeu? Então, é por isso que existe as pences, tá? É pra formar esse volume do busto
E porque se não formar, duas coisas acontecem. Se você não aumentar nada, se você não fizer nada, sua modelagem vai ficar uma modelagem reta no corpo, sobrando tecido para todo lado. Sobra no decote, sobra na cava, sobra no lateral e fica aquela modelagem reta, vestindo horrível. Com modelagem horrível. Entendeu? E se você simplesmente acrescentar tecido na lateral para dar folga, não existe, porque a modelagem vai ficar horrível do mesmo jeito, que ela vai ficar sobrando toda. Vai dar medida no rumo do busto, sem apertar, mas em compensação vai ficar uma modelagem, um balaio, toda grande, porque você não consegue aumentar um tanto o suficiente para compensar só na região do busto e não aumentar para baixo. Então vai ficar uma modelagem grande, um balaio com a medida aqui, sem apertar o busto, mas um vestido todo grande, um balaio e sobrando aqui, sobrando aqui, sobrando aqui. Tá? Ou se você não aumenta nada e não faz nada, não fecha pence, não faz as pences invisíveis, não fecha a pence da lateral, a sua modelagem vai ficar reta, apertada, cortando o busto, tá? Porque a modelagem, quando ela não tem esses fechamentos de pence aqui, ela corta, ela marca o busto aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Ela marca o busto, fica uma modelagem horrível, tá? Então, isso aqui é a qualidade da nossa modelagem, são os fechamentos de pence certinho e as compensações que a gente dá na diferença do corpo. Bumbum, cintura, busto, decote, cava, né? Então, você modela o tecido ao corpo, tá? Então, aqui está nosso rascunho da frente. Vamos passar ele a limpo. Aqui na frente, na parte de baixo, não tem necessidade de aumentar, tá bom, gente? A necessidade de aumentar na frente é na parte de cima do busto, porque o busto tem volume. A parte das costas, a necessidade de aumentar é na parte de baixo, porque o bumbum tem volume, tá? Por causa do volume do bumbum. Na parte das costas do vestido, na parte de cima, a gente às vezes tira um pouquinho, porque as costas da gente é profunda. E como ela é profunda, o tecido cai. Então, às vezes, a gente tem necessidade de tirar um pouquinho de tecido para ele não dar tanto excesso de tecido, porque tem umas modelagens que sobra tanto tecido na parte das costas, porque às vezes o tecido já tem um bom caimento. E se você não cuidar do excesso do tecido, com aquela que o tecido vai cair e você não cuidar do excesso, ele acaba ficando com muito tecido nas costas. Gente, eu vou ensinar pra vocês aqui uma coisa que eu estou acostumada a fazer com peça piloto, tá? Porque eu não trabalho com modelagem no papel. Eu falei isso pra vocês, que eu trabalho com modelagem no computador. No computador, ela é muito mais simples de fazer. E eu faço sempre a metade, depois que a modelagem está toda ampliada, aí sim é que eu vou lá e desdobro. Mas pra mim desdobrar a modelagem no computador, é apenas um clique. Com isso, eu economizo tempo. Eu economizo tempo. E essa modelagem aqui, eu vou fazer ela igual eu faço no computador. Fazer ela só metade, sem dobrar o papel, tá? Porque é bom que eu economizo o papel também. Fazer ela só metade. Então, eu vou ensinar pra vocês a cortarem ela no tecido dessa maneira, tá? Que é dobrar o tecido. Vocês não vão trabalhar com o tecido aberto, vocês vão trabalhar com o tecido dobrado. A modelagem um lado só, porém com tecido dobrado, tá? Vou ensinar depois no finalzinho, eu vou ensinar vocês a cortarem ela no tecido. O meu rascunho da frente tá pronto, eu aumentei a costura aqui, agora eu vou aumentar a costura da lateral. Gente, lembrando, ontem eu ensinei pra vocês, no vídeo anterior eu ensinei pra vocês sobre essa pence.
como ela é uma pence grande, eu não vou somente... Não existe essas pences que você somente faz a costura, tá? Faz a costura dela. Marca com giz e faz a costura e deixa aquela sobra do tecido. Só que como essa pence aqui, ela é muito grande, olha aqui pra você, ela deu quase 5 centímetros, aqui ó, mais de 5, 5,5. Como ela tá muito grande, eu vou cortar o excesso de pano para ela não ficar muito pano amontoado na lateral do busto, tá? Então aqui ó, só lembrando que o centro do nosso raio tá aqui no final da pence. A pence, ela não pode vir no centro do raio. Ela não pode vir uma pence na lateral aqui até no meio do busto da gente. E lembrando que o nosso raio, ele tem de 5 a 5,5. Então, eu vou medir aqui, ó, 5,5 pra cá, pra lateral. Vou finalizar minha pence aqui, tá? Aqui, ó, eu vou aumentar 1 centímetro aqui, nessa direção, eu vou aumentar 1 centímetro, que é da costura, e vou finalizar minha pence 5,5 centímetros para a lateral. Lembra disso, gente, porque isso é bem importante, tá? Então, aqui está a minha modelagem do vestido da frente, a minha modelagem do vestido das costas. Aqui, das costas, eu vou aumentar 1 centímetro na barra, 1 centímetro no meio das costas, que eu não aumentei. Aqui ele vai emenda, então, todo lugar que vai emenda é bom você colocar um pique para você indicar pra costureira que aqui nesse pique é onde ela vai casar com o pique do outro lado para formar as costas inteiras, tá? Porque ela pode muito confundir. Olha aqui, ó, esse lado aqui, ó, ele é muito parecido com esse lado daqui. Então, ela tem que saber que ela tem que indicar, você tem que indicar, a modelista, ela tem que indicar para pilotista onde que está o meio da peça, tá? Então, por isso a gente coloca esses piquezinhos, é a indicação, tá? Igual na manga, eu ensinei para vocês ontem que na manga normalmente colocamos o pique colocamos o pique na cava. Na minha modelagem, eu indico na parte da frente. Então, todos os costureiros que trabalham para mim e a pilotista também, ela sabe que a indicação do pique, a cortadeira, ela sabe que a indicação do pique é a frente da cava. Agora, se você quiser indicar sempre na parte das costas, não tem nada a ver, você pode indicar na parte das costas, mas aí as pessoas que trabalham com você têm que saber que na sua modelagem o pique é nas costas, entendeu? Porque isso não é via de regra. Isso é você que adapta a maneira de trabalhar, né? Com o tempo, você adapta a maneira de trabalhar. Vamos lá. Deixa eu salvar esse molde das costas aqui primeiro, para depois ensinar para já. Vou salvar ele com as costuras, porque eu salvei ele sem costura. Aqui, ó, tô aumentando na tesoura, tá? Sem medir, só para me agilizar aqui, tô aumentando aqui 1 centímetro, viu? Lateral, eu vou cortar do mesmo tamanho que está, gente. Só lembrando aqui o seguinte, toda lateral da modelagem, ela já vem com costura da lateral, tá? Lateral não tem necessidade de você aumentar a costura, não, porque a lateral ela já vem com a folga o suficiente para costura. Quando a gente cria a modelagem da base, já se criam com essa folga, tá? De 1 centímetro para tecido plano, para malha meio centímetro. Eu gosto de colocar 0,6 milímetros para malha. Eu não gosto de colocar só meio centímetro. Eu coloco 1 milímetrozinho a mais, tá? É muito pouquinho, mas ele faz diferença. Então, agora o meu molde das costas ele já está pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o jabô. Vamos fazer o jabô.
Gente, eu vou ensinar pra vocês fazerem o jabô aqui. Vocês vão ver que modelagem não é um bicho de sete cabeças. As pessoas acham que é. Quem olha, igual quando eu estou fazendo lá no computador, é muito risco que a gente confunde. A modelista, ela tá ciente o que é o que lá. As pessoas de fora às vezes não. Mas é muito risco ao mesmo tempo numa base, em cima de uma base. Então assim, a gente acha que é bicho de sete cabeças, mas é muito parecido a maneira de fazer uma peça com a outra. Ontem eu ensinei pra vocês fazer o jabô da manga e agora eu vou ensinar pra vocês fazer o jabô da barra. E vocês vão observar que é a mesma coisa, só muda ali a maneira de você interpretar, a maneira de você criar a base. Igual, por exemplo, da base eu criei uma base da manga, né? Uma manga, um rascunho, para depois eu jogar o jabô. E na barra também é a mesma coisa, eu vou criar o jabô, o tamanho ali que eu quero, na peça, e depois eu vou jogar e jabosar ela, entendeu? Vou aumentar. Então vamos lá. Marquei aqui para ele ficar para ele ficar uniforme, essa distribuição de jabô, ela ficar uniforme. Eu marquei aqui, ó, com a régua aqui, eu marquei, ó, deve dar uns 3,5 cm cada régua, de um lado pro outro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, vou dar piques até lá no final, para ele conseguir abrir direitinho, na hora de passar ele pro molde real, porque esse aqui, ele é rascunho, tá? Tudo que você, essa primeira base, que você copia a base e vai trabalhar nela, se chama rascunho. Só lembrando que toda base, a base é o principal de toda modelagem, tá? Que eu falei isso com vocês ontem, no vídeo anterior, e tô falando de novo. A base, ele é o principal. Toda modelagem que você vai elaborar, você precisa primeiramente da base, tá? Então, eu soltei um videozinho ontem, eu vou colocar ele hoje no YouTube, sobre a base da malha, porque no primeiro vídeo eu passei pra vocês a base do tecido plano. Ontem eu fiz a base da malha, tá? E eu vou estar ensinando pra vocês, vou estar colocando lá a base da malha pra vocês, quando vocês forem elaborar a modelagem da malha, aí vocês vão usar o base de malha, tá? O que eu fiz aqui, ó? Distribuir, tá? Uniformemente, eu coloquei aqui uns 3 centímetros em cada abertura. Isso quer dizer, eu dobrei a medida. Dobrei a medida do jabô. Se ela estava com 25 centímetros, agora ela foi para uns 50 mais ou menos, na parte de baixo dela, na parte do jabô. Na parte de cima permanece, porque a parte de cima, ela vai grudar. Não é franzido, tá, gente? Existe diferença entre jabô e franzido. Franzido você permanece com o molde reto, aumenta o tecido com o molde reto. Então isso é franzido. O jabô, ele é diferente. O jabô aqui permanece a mesma medida e a parte de baixo é onde tem aqueles babados, aqueles jabô, entendeu? Que aí a gente acrescenta só na parte de baixo. Que é esse caso aqui, é o jabô. Nós vamos aumentar somente na parte de baixo e a parte de cima permanece com a mesma medida, tá? Então é isso. E vocês podem fazer aí na casa de vocês, se vocês seguirem tudo que eu tô falando certinho, a modelagem de vocês vão estar ok, tá? Porque como eu estou bastante acostumada a fazer modelagem, e é uma modelagem básica, né? Fácil, essa modelagem que eu escolhi hoje pra vocês é uma modelagem fácil, porque eu não posso ensinar pra vocês fazer uma modelagem difícil no início. Então vocês têm que acostumar, vocês têm que aprender o que é jabô, vocês têm que aprender sobre as pences, para aí quando vocês estiverem sabendo fazer essas tarefinhas, esses exercícios, né? Vamos chamar de exercício. Vocês já estiverem fazendo esses exercícios com mais facilidade, aí quando a gente dificultar a modelagem um pouco, aí vocês já vão aprender as novidades, as coisas mais difíceis para vocês vão ser novidade, e essas já vai se tornar fácil. O jabô também, eu vou cortar ele só a metade, tá, gente? Pra mim conseguir economizar tecido aqui. E no final dessa modelagem, eu vou ensinar pra vocês
cortar ele no tecido, tá? Quero ver de vocês quem vai acompanhar, quem vai aprender a modelar, quem vai fazer os exercícios, viu, galera? Depois vocês me dêem um feedback lá nos comentários, porque eu estou ensinando para vocês. Vamos dizer que eu estou ensinando para vocês, eu estou indo direto. Todas as pessoas, quando entram para fazer qualquer curso, a pessoa quer aprender a fazer curso. A pessoa quer aprender a fazer aquilo que ela vai fazer. Ela não quer aprender medida, não sei o que, não sei o que. Tem um tanto de coisa antes de você elaborar o que você realmente quer no curso. Tem aquele monte de coisas. E eu tô ensinando para vocês o que vocês precisam aprender, que é a modelagem. Precisa sim, entre aspas, né? Por quê? O curso de modelagem, ele é muito mais aprofundado. Eu estou ensinando para vocês o resultado. Vamos dizer dessa forma, eu estou ensinando para vocês a fazer a peça. E lá no curso ele ensina modelar, medidas, como fazer a base com critérios. Eu ensinei vocês a fazer a cópia da base. Mas lá eles ensinam vocês a fazer a base, que é diferente, tá? E ensina a fazer a base de vestido, de macacão. É muito mais aprofundado. A minha filha tá fazendo um curso online com a Claudete Casper, que foi a mesma professora minha. Isso há quase 15 anos atrás. Claudete Casper, ela tem os cursos online, são 9 módulos, até o que eu tô sabendo agora são 9 módulos. E a minha filha finalizou o segundo. E ela ensina com bastante critério. Aqui, ó, eu havia ensinado ontem. Eu acabei de fazer aqui. Esse aqui é a alça, que ela tem 3 centímetros. Então, para fazer o rolotê. Ela é dobrada, costura e vira, aí vai virar o rolotê, tá? Então, é 3 centímetros. Aqui, ó. Você risca, passa a reguinha, vai dar tudo certinho, tá? Então, aqui nós temos, nós fizemos e salvamos aqui a base, as costas e a frente. E a alça. Então, esse aqui é o meu vestido. Esse aqui são as modelagens do meu vestido. Porém, eu vou ensinar vocês a fazerem o forro, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem um forrinho pra ele. Dependendo do tecido, igual no caso desse modelo mesmo, dessa modelagem, ele é um tecido mais fino. Então, ele precisa do forro. Mas vai ter tipo de tecido que não tem necessidade de fazer forro, não. Tem tipo de tecido que não tem necessidade de fazer forro e você pode fazer só um acabamento na parte de cima, para você conseguir acabar bem, para sua peça ficar bem acabada. Só fazer um acabamento na parte de cima. Só que no meu caso, eu vou ensinar vocês a fazerem forro, tá? Tanto, vocês vão aprender as duas coisas. Vocês vão poder fazer o revelzinho da parte de cima. Se fosse um tecido que não tivesse transparência nenhuma, vocês podiam usar só o revelzinho. Mas aí eu vou ensinar vocês a fazerem forro e vocês vão aprender as duas coisas em uma só, tá? Aqui, ó. Medir a lateral, de baixo pra cima. Aqui tem o jabô, aqui tem a parte de cima do vestido. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui tem essa parte aqui Tô tentando aqui explicar pra vocês do jeito que o vídeo pega direitinho. Essa parte da frente, ela tem essa falha, vamos dizer assim, e o molde sobe lá pra cima. E as costas ficam embaixo, como se ele tivesse errado, só que não. Quando eu
unir aqui, ó, descontando 1 centímetro de costura de um lado, nós aumentamos a costura. Nós aumentamos o tecido que é pra costura. Quando a gente diminuir essa costura aqui, ó, emendar ele, aqui, ó, e ficou do mesmo tamanho. Quando nós emendamos aqui essa parte, aqui, ó, ficou do mesmo tamanho, das costas com a frente. Então, na hora de cortar a peça, ele vai casar e vai dar tudo certinho. Então, com isso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um revel na peça. Então, eu vou marcar aqui, ó, normalmente um revelzinho, a gente coloca ele com uns 16 centímetros na região do busto. Eu vou colocar aqui 14 centímetros na lateral, deixa eu ver. Vou colocar um revelzinho com 12 centímetros na lateral. Então, olha aqui, ó, medi a lateral de cima pra baixo, marquei aqui 12 centímetros. De cima pra baixo, 12 centímetros na frente, marquei 12 centímetros na parte das costas. Agora, eu vou soltar esse alfinetinho que eu coloquei aqui, ó. Olha aqui, ó, minha marcação, 12 centímetros de cima pra baixo nas costas. E olha aqui a minha marcação, 12 centímetros de cima pra baixo na frente. Tá vendo? Ele é diferente, o molde é diferente. Então, pra mim conseguir fazer essa medida, pra ele não ficar torto, não ficar descasado na lateral, eu fiz isso que eu mostrei pra vocês. Eu fechei a cava, aí sim eu consegui fazer a medida dele inteiro, como se o tecido tivesse inteiro, tá? Então, aqui tá a minha marcação do revel da frente e lá eu mostrei pra vocês a marcação do revel das costas. Então, o que nós vamos fazer aqui no revel da frente? Vamos colocar um esquadro. Lá na marcação, nós vamos colocar um esquadro, vamos fazer um risco aqui. E aqui nas costas, a mesma coisa. Lá na marcação, nós vamos fazer um risco aqui. Entendeu? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar esse papel, um novo papel pra gente fazer uma nova modelagem. Agora nós vamos salvar essa modelagem aqui do revel, tá? Então, onde tá a marcação, eu vou salvar ele daqui pra cima. Com a pence. Decote. Meio da frente. Até o rumo dessa marcação aqui que eu fiz com o esquadro, tá? Então, daqui pra cima vai ser o meu revel. Aí, como eu preciso de costurar o revel na parte do forro, na parte de baixo, eu vou fazer um risco aqui, ó. Vou fazer um risco aqui e vou aumentar a costura, porque ele vai costurar, ele vai perder. Então, para ele perder, eu preciso aumentar para depois perder. Então, esse aqui é o meu revel da parte da frente, que é a partezinha de dentro. A partezinha de dentro, onde vai acabar a peça. Onde vai fazer o acabamento, entendeu? Fazer o acabamento bem, fica uma peça bem acabada. Aqui, ó, tá aqui o meu revel, tá? Que é a parte, olha aqui, ó, minha peça, fica na metade do molde, lateral do molde. E aqui é aquela peça que vai ficar por dentro, fazendo acabamento. Correto? Então, aqui tá o meu revel das costas. Agora, vamos lá tirar o revel da frente. Não, dali da frente, agora vamos tirar o das costas. Piquezinho das costas, você continua com ele. Aí, aqui eu fiz a marcação do revel do final do revel, onde vai emendar com a parte de baixo, tá? Aqui eu vou pegar a régua, vou traçar ele aqui e vou aumentar a costura,
tá? Que a costura vai perder, eu vou aumentar ela. Aí aqui é o seguinte, gente, neste caso aqui, as nossas costas, ela tem emenda no meio, que as duas partes da emenda vai formar uma. Porque ela tem aquele fechamento de pence no meio da cintura, tem aquela lateralzinha do bumbum lá embaixo. E com isso, o meu molde, olha aqui pra vocês verem, ele não fica reto. E por ele não ficar reto, ele não tem como trabalhar com ele dobrado. Então, por esse motivo, ele é emendado e a gente consegue uma modelagem muito melhor, porque ele fecha aqui embaixo, onde dá excesso de volume, e tira o excesso de tecido da cintura. Então, assim, ele veste muito melhor. Só que como o meu revel, ele pega só daqui até aqui, meu revel das costas, ele pega só daqui até aqui, ele não passa por essa parte que é mais profunda, nem por essa parte que é mais gordinha, e nem por essa outra partezinha aqui, que desce para abaixo do bumbum, para fechar o bumbum, fechar o tecido abaixo do bumbum. Como ele pega só daqui até aqui, ele não tem necessidade de ser partido. E por ele não ter necessidade de ser partido, nós vamos diminuir aqui, ó, 1 centímetro. Por quê? Nesse molde, ele está com 1 centímetro a mais, que é a emenda. Como o revel não tem necessidade, nós vamos diminuir aqui 1 centímetro, e vamos trabalhar ele com o tecido na dobra, tá? Nós vamos cortar ele com o tecido dobrado. Ao invés de usar duas partes para formar um molde só, nós vamos fazer ele só um molde dobrado. Entendeu, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me questionar lá nos comentários do vídeo, e eu vou tirando a dúvida de vocês, tá? Vou escrever aqui, ó, dobra, que é a dobra do tecido, tá? Aqui eu vou escrever 2 vezes, que ele é 2 vezes tecido. Esse que é o molde da frente, eu vou escrever aqui que é dobra, que é 1 vez tecido na dobra. Esse jabô, eu já escrevi aqui que é dobra 2 vezes, que é um jabô para a parte da frente e um jabô para a parte das costas. E aqui o revel da frente também eu vou escrever que é dobra, aqui, que é 1 vez. Então, vai cortar ele 1 vez na dobra. A alcinha, ele é 2 vezes, que é lado direito e lado esquerdo. Então, ele é 2 vezes, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Agora, nós vamos tirar a modelagem do forro. Vou fazer também na dobra, tá, galera? Pra dobrar o tecido, tá? Então, aqui, ó, nós já salvamos o forrinho daqui até nessa costura. Então, agora nós vamos salvar o forrinho daqui pra baixo, tá? Vou colocar ele aqui na beiradinha, que a beirada do meu papel que já é retinha já. Olha, e presta atenção aqui, ó. Tô tirando o comprimento. Lembra que o vestido, ele tem o corpinho do vestido e tem a parte do jabô. Aqui eu vou tirar ele até o rumo da emenda do revel, tá? Que o revel vai emendar na parte de baixo, formando o forro. Vou dar um risco aqui no limite e vou aumentar a costura que vai perder na hora que emendar, tá? Aumentei. E aqui na parte de baixo, o meu molde já existe essa costura aqui, que quando ele emendar com essa parte do jabô, ele vai perder. O jabô, ele já existe uma costura aqui que já tá aumentada, e a parte do vestido também. Então, aqui ele vai diminuir 2 centímetros do comprimento. Um na parte de cima, um na parte de baixo. O forrinho, eu fiz ele até aqui. Então, agora, eu tenho que aumentar aqui, porque senão o forro vai virar um cotoco de forro. Vai ficar um cotoco de forro e mais um pouco de vestido pra baixo. Por quê? Essa parte aqui do jabô, ele vai emendar aqui,
não for, vem só até aqui e tem o jabô até lá embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar. Aqui, como ele existe costura, eu vou medir aqui, ó, da costura pra baixo. Ele está com 16 centímetros. Só que eu não vou colocar 16. Eu vou colocar ele 4 centímetros menor. Vou colocar ele 5 centímetros menor. Porque o forro, ele não tem necessidade de ter bainha na parte do forro. Pode ser só um overlock, fazendo o acabamento da beiradinha sem dobrar, sem diminuir a costura. E o vestido, ele já vai diminuir a costura. Já vai diminuir mais ou menos 1 centímetro na barra, entendeu? Então, ele tá com 16, já diminuí a costura da parte de cima, então ele tá com 16 livre. Então, eu vou aumentar 11 centímetros. 11 centímetros. Mas como essa parte aqui já está com 1 centímetro de costura, eu vou aumentar 10 centímetros. Vou aumentar 10. O que acontece? Ele não vai ser emendado, já está com parte de costura. Não é para ser emendado, mas é porque é um complemento. Então, por exemplo, se eu aumento 11, aqui ele já tem 1, então ele vai ficar maior 12. Porque esse aqui lá no molde, ele vai diminuir. Então, é como se tivesse 1 centímetro de costura aqui para mais. Então, eu vou aumentar 10, né, que eu falei? Vou aumentar os 10 centímetros. Aí, o meu forro está pronto, tá? O meu forro da frente. Na dobra, uma vez forro. Aí você escreve pra cortadora que é no forro, que é pra cortar no forro, tá? Porque senão ela vai cortar tudo no mesmo tecido. Se não for uma cortadeira que vai entender, ela vai cortar tudo no mesmo tecido, tá? Onde souber aqui é o forro. Aqui nessa parte nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Aqui nós já tiramos o revel, então nós vamos marcar ele da emenda do revel pra baixo, tá? Então vamos colocar ele aqui. A explicação aqui da parte de baixo é a mesma da parte da frente, porque vai emendar o jabô. E na parte do jabô nós aumentamos 10 centímetros. E ele também vai aumentar 10 centímetros, porque o tamanho do jabô embaixo é o mesmo, tá? Agora, o forrinho na parte de baixo, na parte de cima, eu expliquei pra vocês que não tem necessidade de dobrar ele, porque ele pega numa partezinha pequena, sem passar pelas curvaturas. A parte de baixo, ele passa pelas curvaturas. A parte do forrinho de baixo passa pela cintura. Aqui eu vou aumentar a costura, tá, gente? Em cima. A parte de baixo passa pela pence das costas, pelo volume do bumbum e pela parte de baixo do bumbum. Então, eu tenho necessidade de trabalhar com ele, quer dizer, necessidade entre aspas. Vai ficar melhor modelado se eu trabalhar com ele aberto, emendando os dois tecidos e formando as costas, tá? As costas vai ser a mesma coisa que a frente, aumentando os 10 centímetros, tá? Que é a parte que vai forrar por dentro a parte do jabô, tá bom? Entenderam, galerinha? Aí vocês me dêem um feedback nos comentários do vídeo para mim saber onde melhorar, o que melhorar, por quê. Eu não tenho especificação para ensinar não, tá, gente? Eu estou ensinando a modelagem porque nós estamos, né, num momento de pandemia, todo mundo, muita gente em casa, e com isso, nós estamos com esse intuito de transformar esse tempo de pandemia em aprendizado, tá? Porque depois que passar essa pandemia, aqui ele é 2 vezes, tá, gente? Forro. Depois que passar essa pandemia,
nós vamos estar mais sábias, né? Com aprendizado novo. Aprendizado novo, sabendo fazer coisas novas, tá? Então, depois nós vamos praticar a modelagem. Quero que vocês pratiquem a modelagem. E falando pra vocês também o seguinte, tá, gente? Esse profissional de modelagem, ele é escasso no mercado, tá? Ele é escasso no mercado. Ele é um pouco mais escasso no mercado. Então, por exemplo, em uma fábrica que emprega, por exemplo, 20, 30 costureiras, um exemplo, dependendo da quantidade que a fábrica produz. Então, uma fábrica que tem umas 30 costureiras, por exemplo, ela tem uma modelista para 30 costureiras. Vocês entenderam a proporção? Então, assim, é muito mais específico, entendeu? A modelagem ela é bem mais... né? Uma pilotista, um exemplo, né? Uma modelista, uma pilotista e 30 costureiras. Por quê? Dependendo da quantidade da produção. Porque, por exemplo, eu faço uma modelagem de um modelo, a costureira faz uma piloto daquele modelo. Se precisar de corrigir e modificar, aí tudo bem, a modelista vai lá, vai corrigir, vai cortar de novo, e a pilotista também vai lá, vai refazer a peça de novo, aí tudo bem. Mas a gente elaborou um modelo e a costureira tem que fazer 50 peças daquela mesma que você fez. O nosso trabalho, ele é um pouco mais demorado, porque é a elaboração do modelo. Você demora mais para fazer a modelagem, você demora mais para fazer a peça piloto, porque é desconhecido. Você tá ali aprendendo a fazer aquele modelo ali, então você tá aprendendo onde colocar as partes e tudo, né? Mas aí a costureira, ela tem que fazer 50 peças, 60 peças igual. Então, é como se você fizesse umas 30 vezes a mais. Vamos dizer dessa forma, entendeu? Então, com isso, acaba que a modelista, ela fica um pouco mais escassa, por quê? Ela precisa de experiência, ela precisa de experiência, vamos dizer assim, ela precisa de oportunidade, entendeu? Porque tem poucas vagas. Ela precisa de uma oportunidade. E com essa falta da oportunidade, muitas vezes a falta da oportunidade, aí fica difícil de formar modelista, entendeu? Com essa falta de oportunidade, fica difícil de formar modelista no mercado, porque não é simplesmente a pessoa ir lá fazer o curso e é modelista. Isso aqui requer um pouco de experiência. Um exemplo, vocês vão aprender, né? E vocês vão praticar. Então, assim, quando vocês for praticarem bastante, aí com o tempo, vocês vão aprender uns macetes, umas maldades, umas coisas que não são ensinadas em curso. Entendeu? E com isso, vocês vão ter agilidade na elaboração da modelagem de vocês e ser bem mais assertivo também. Entendeu? Então é isso, gente. Nosso molde de hoje foi esse vestido com jabô. Olha aqui pra vocês verem a parte da frente, a parte das costas. O jabô, que ele vai ser emendado aqui na parte da frente. Aqui, ó. Vai dar o jabô embaixo, ó. Vai dar sobra embaixo. Olha pra vocês verem. Na parte das costas é a mesma coisa. Entendeu? Vai sobrar embaixo aqui. Vai emendar ali e sobrar embaixo. E o forro, aqui, ó. Ele tá emendando, ele tá vindo, o comprimento dele tá vindo até aqui. E o forro, vamos lá, o forro da frente. Aqui, ó, o forrinho da frente, o revelzinho da frente, da parte de cima. A parte de baixo vem, emenda aqui. E aqui, ó, o jabô tá maior, tá vendo que o jabô tá maior que o forro? Porque a parte de fora, ela precisa estar maior.
Aqui eu já transpassei aqui, ó, 1 centímetro de costura da parte de baixo do forro e do jabô. E a parte do jabô tá sobrando 5 centímetros. Mas aqui ele vai diminuir 1 centímetro de costura, aí vai sobrar 4, maior que a parte de dentro. Porque assim, essa parte ela tem que existir. Porque senão tem roupa que a pessoa coloca no corpo e o forro fica sobrando. Então assim, é horrível isso, tá? Então o forro ele tem que estar acima, ele tem que estar acima. Uns 3, 4, até 5 centímetros. Dependendo assim, se você vê que a peça há risco de aparecer o jabô, coloca ele pra cima, porque é muito feio a roupa com o forro aparecendo. Tipo assim, é uma falta de qualidade muito grande, tá? Quando isso acontece, é uma falta de qualidade na modelagem enorme, tá bom, gente? Então esse é o nosso vídeo de hoje. E aí fica atenta lá no nosso canal para vocês assistirem os próximos vídeos, né? Que eu vou estar ensinando para vocês a cada dia uma coisa diferente. E compartilha, curta, se inscreve no canal e compartilha com o pessoal da área da confecção. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que às vezes quer aprender a fazer modelagem e é um pouco complicado porque tem que ocupar tempo com ônibus, com pagar, né? Tem que pagar, tem que ocupar tempo com ônibus. E dessa maneira que eu tô ensinando, você não tem investimento nenhum, quase nenhum, porque o seu investimento vai ser tempo, papel e tempo, caneta, e focar no aprendizado. Então, da maneira que eu tô ensinando pra vocês, vocês não precisam nada mais que isso e aprender a modelar a roupa de vocês, entendeu? Então é isso. Compartilha com o pessoal da área da confecção, pro seu patrão, pra sua patroa, pros seus amigos, pro seu parente, da costureira que você conhece. Compartilha aí pra gente conseguir expandir, né, esse ensinamento para mais pessoas, tá bom?